Olá, viajantes! Eu sou Leonardo MacLeod, do clã dos MacLeods. Mas, há muito tempo atrás, eu era conhecido como Ask, o primeiro homem criado pelos próprios deuses. E eu estou aqui hoje para contar a vocês sobre o incrível folclore brasileiro e seus diversos personagens, vivos e não vivos. Por isso, Fique um pouco e escute. se você pensa que o bicho-homem somos todos nós, os Homo sapiens, e ponto final, está enganado. No folclore brasileiro tem o bicho-homem do bem e do mal. O do bem talvez seja o mais conhecido, porque é mesmo esse ser da raça humana, que é considerado o rei da criação, o mais inteligente e inventor de tudo o que existe por aqui. Há até uma gíria popular quando se diz fulano é o bicho, quer dizer que ele é o máximo, forte, habilidoso, decidido. Por outro lado, há muita história que falam de um bicho-homem monstruoso, um gigante devorador de viajantes, lenhadores e pessoas descuidadas. Um ente do mal. Esse ser parece uma mistura de muitos mitos, como o Gorjala. Ele tem um olho só, é invisível e deixa rastros enormes. Um gargantua ameríndio que esmigalha montanhas com um soco, bebe facilmente um rio e muda as florestas de lugar. Como o Saci Pererê, ele tem uma perna só. Como o Kibungo, ele devora todas as crianças das casas que invade. E como o Pé de Garrafa, ele deixa uma pegada redonda no chão por onde anda. Alguns folcloristas descrevem o bicho-homem como um gigante caolho de um pé só, que deixa as pegadas impressas nas rochas, amolecendo depois que ele passa. Quando se deita no mato, quebra as árvores com o peso do seu corpo. Tem unhas grandes e uma imensa cabeleira que vai ficando presa nas árvores secas e nas pedras do caminho que percorre. Dizem que ele grita muito forte e se pode ouvi-lo a muitas léguas de distância. Esse grito é desesperado, como se ele sentisse dor ou angústia, ou mesmo tristeza e revolta. Os índios tinham muito medo do bicho-homem. Eles acreditavam que ele nunca descia até os povoados, pois, se um dia acontecesse, o mundo chegaria ao seu fim. Uma das lendas que conta que isso quase aconteceu, disse que o bicho-homem ele desceu a serra gritando sem parar, com urros medonhos, e quando todos os índios já se preparavam para morrer, alguém descobriu que aquela barulheira toda era apenas o apito de um barco que passava num rio ali perto. Ufa, que alívio naquela aldeia, hein? Em Januário, cidade de Minas Gerais, há quem jure que de tempos em tempos, lenhadores e caçadores ouviram os gritos do bicho-homem nas proximidades da cidade. Dizia-se que ele morava nas matas virgens e nas encostas das terras de São João das Missões. A quem notasse os sinais de sua passagem por ali, quando avistava as terras vermelhas e pedras nas paredes, lanhadas por suas unhas enormes ou pedaços de sua longa cabeleira, pendurados nos ramos das árvores. Ninguém nunca ouviu, eles juram, mas que ele existiu, existiu. Isso eles garantem. O bicho-papão é um personagem muito conhecido do folclore brasileiro e ele sintetiza todos os monstros que assombram as crianças quando a noite cai. Ele simboliza o medo que todo mundo tem do escuro, de ser raptado, de ficar longe do pai e da mãe, de dar de cara com um monstro horroroso no meio do quarto, no meio da noite, que quer nos pegar, como diz esta cantiga popular de origem portuguesa. Vai-te, papão, vai-te embora em cima desse telhado, deixa dormir o menino, um sonhinho descansado. Bem, no folclore, o bicho-papão ele possui vários nomes e cada um tem uma especificidade ou característica diferente. Mas no fundo, lá no fundo,
São eles que comem as criancinhas desobedientes e que não querem ir para a cama quando os pais mandam. São dessa família de papões o tutu, a cuca, o chibamba, o cabra cabriolo, o papa-figo, o homem do saco, o mão de cabelos, o tibung, o kibungo e tantos outros que nem sabemos o nome, mas povoam o nosso imaginário de norte a sul deste país. O bicho-papão é mais facilmente dividido em 3 categorias. Uma categoria pune crianças mal comportadas, outra categoria são mais propensas à violência e a terceira, ela protege os inocentes. Todos eles se relacionam da mesma forma, sendo que todos eles existem para ensinar lições para crianças pequenas. A grande maioria do bicho-papão está lá apenas para assustar as crianças com punições e não causar muito dano. Disse que o bicho-papão mais cruel rouba as crianças à noite e até as come. A última categoria é o bicho-papão que protege as pessoas e pune apenas os culpados, independentemente da idade. A descrição dessa criatura varia de pessoa para pessoa, pois não tem aparência definida e é simplesmente a encarnação do terror. Embora geralmente descrito como uma entidade masculina, ele pode ser feminina ou sem gênero. Embora a descrição do bicho-papão difere em nível cultural, muitas vezes algumas semelhanças compartilhadas entre as representações. Muitas variações do bicho-papão são descritas como tendo garras e dentes afiados. Junto com isso, a maioria das representações do bicho-papão são da variedade espiritual, enquanto a minoria são demônios, bruxas e outras criaturas místicas. Alguns são descritos como tendo certas características de animais, como chifres, cascos e aparências de insetos. Por causa de um impacto tão global, torna-se difícil encontrar a fonte original das lendas. A primeira referência ao bicho-papão seriam os hobgoblins, descritos na Inglaterra nos anos de 1500. Muitos acreditavam que eles foram feitos para atormentar os humanos, e enquanto alguns apenas faziam brincadeiras simples, outros eram de natureza mais cruel. O vaqueiro é uma figura que está sempre ao lado do boi, como se fossem amigos inseparáveis. É isso que vemos no conto do Boi Leição, que para alguns é a história do vaqueiro que não sabia mentir. Ou ainda a famosa história do Boi Barroso, figura muito conhecida do folclore gaúcho, que tantas canções populares já inspirou. Mas um dos folcloristas gaúchos, João Simões Lopes Neto, em Contos Gaúchos e Lendas do Sul de 1912 e 1913, ele descreve o Boi Barroso de forma diferente do Leição. Ele diz: Boi Barroso é a vaga lembrança de um boi encantado que aparecia, porém nunca era encontrado, por muito procurado que fosse. E também denominação de uma antiga dança camponesa, cuja música era ornada de versos que eram cantados durante o folguedo. O boi leitão era o boi predileto de um fazendeiro poderoso no Nordeste, cujo vaqueiro, muito fiel, garantia nunca, mas nunca mesmo ter contado uma só mentira. Falando disso ao seu compadre, também possuidor de muitas terras. Ele ouviu dele com total descrença que não havia ninguém no mundo que nunca tivesse mentido. E foi assim que fizeram uma aposta, registrada no cartório e tudo, se o vaqueiro fiel mentiria ou não. Quem ganhasse daria sua fortuna ao outro. O compadre, já querendo vencer, ele pediu à filha mais nova se aproximasse do vaqueiro e desse um jeito de viver com ele. Feito isso, era só pedir a ele que lhe desse o fígado do Boi Leição para comer, como prova de seu amor. E aí ele queria ver se o vaqueiro teria a coragem de dizer ao seu patrão que matara o seu querido Boi Leição. E assim foi feito. O vaqueiro realmente ele se apaixonou pela moça, que lhe disse que sofria maus tratos do pai e por isso precisava de um lugar para morar. Eles ficaram juntos e, para satisfazer o desejo da amada, o vaqueiro realmente matou o Boi Leição e deu o fígado dele para ela comer.
A moça, tendo cumprido o trato com o pai, assim que se viu sozinha em casa, pegou suas coisas e foi embora, sem falar nada para o vaqueiro. O pobre homem, por sua vez, ficou desesperado. Como contar o que tinha feito para o seu bom patrão? Ele ensaiou daqui, ensaiou de lá, tentou inventar vários tipos de mentiras, mas não conseguia. E então, de supetão, ele falou para o patrão: vindo eu, numa boa tarde, de uma bonita vaqueira, chegando na minha porta, achei um pilinguina assentada. No passar do meu batente, vi-lhe bonitas pernas e lindo rosto. Palpitou-me o coração e eu matei o boi leição. O fazendeiro, de tão contente por ter visto seu fiel vaqueiro falar a verdade, nem ficou tão bravo com ele. E também não quis toda a fortuna do compadre. Ficou só com a metade, que prontamente deu ao vaqueiro para que ele pudesse pedir a mão da moça, por quem realmente ele tinha se apaixonado. Os noivos então se casaram numa festança que durou 7 dias e 7 noites e foram felizes para sempre. O boi é um personagem muito presente no folclore brasileiro, especialmente nas regiões em que a pecuária é a atividade principal, como acontece em muitos estados do Nordeste. As histórias costumam cantar as belezas do boi, suas façanhas, força, agilidade. Uma das mais famosas é do Bumba Meu Boi, que, diga-se de passagem, guarda muitas semelhanças com a do boi leição. A história desse personagem é muito parecida com outra da cultura ibérica, a do boi cardil. A diferença sensível entre as duas versões, no entanto, é que a europeia não termina em casamento. Voltaram, né? E isso é tudo por hoje. Porém, existem muitos contos incríveis para contar. Antes de sair, não esqueça. Primeiro, se você não faz parte do clã, o que está esperando? Clica no botão inscrever-se para fazer parte do clã. Segundo, deixe seu gostei para que o YouTube saiba que esses contos devem alcançar outros. Dessa forma, você pode ajudar a espalhá-los pelos 4 cantos do reino. E em terceiro lugar, marca o ícone do sininho para que você possa ser notificado sobre novos contos para ouvir. E também me segue nas redes sociais, os links estão aparecendo aqui e estão na descrição do vídeo também, para que você possa ficar sabendo dos próximos contos que eu vou estar liberando, dos novos projetos que eu estou começando a fazer as pesquisas para contar sobre diferentes religiões antigas, de deuses incríveis e muita coisa legal. E não esqueça, até o próximo conto e que os antigos deuses possam guiá-lo em seu caminho.